Questão 4. Na passagem, o que vi foi uma mulher comovente e leve ao mesmo tempo, recorrendo ao humor para segurar a onda e para não se desconectar de si mesma. A ocorrência da crase no trecho destacado ocorreria caso. Então, vejamos bem. Nós temos aqui um termo destacado recorrendo ao humor, certo? Então, temos o verbo, né, recorrer, quem recorre, recorre a alguma coisa, e temos o seu complemento, humor. E como o complemento é um nome masculino, colocamos aqui o ao, não é? Então, o que é que a questão pede, o comando da questão? Para segurar onda e para não se desconectar de si. A ocorrência da crase no trecho destacado ocorreria caso. Então, letra A, o ao for substituído por a. Vejam, se eu tirar o ao e deixar recorrendo ao humor, a crase ocorreria aqui? Não, não é? Porque o humor continuaria. E humor é uma palavra masculina, então não continuaria. Essa alternativa não está certa. B, o humor for substituído por temperamento. Vamos lá. Recorrendo ao temperamento. Colocaríamos a crase substituindo o humor com temperamento. Aqui entraria crase? Não, não é? Não, não entraria. B também não. C, recorrendo, for substituído por pedindo auxílio. Então, vamos lá. Recorrendo ao pedindo auxílio. Não, também não, não é? E D, humor for substituído por comicidade. Então, olha só. Recorrendo a comicidade. Comicidade. Isto, recorrendo à comicidade, recorrendo a algo, à comicidade. Então, sim, caberia crase se nós trocássemos o humor por comicidade, que é uma palavra feminina, não é? Exatamente. Então, achamos a alternativa correta, alternativa D. 5. IDIB 2019. Ele então cede o chale à cunhada. E por que não podemos dar à rotina um tratamento VIP? É possível verificar duas ocorrências de crase que... Vamos lá, duas ocorrências de crase. A cunhada, não é? E dar à rotina. A cunhada o quê? Cede, não é? Temos que achar... Quem está pedindo regência, se é um verbo ou um nome, certo? E aí nós temos que destacar, tá? Cede o chale à cunhada. No caso aqui é um verbo transitivo direto e indireto, né? Cede alguma coisa a alguém, cede, né? E dá. Dá está aqui como verbo transitivo indireto. Né? Dá a rotina, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Dá alguma coisa. Não, dá a alguém, né? Dá a rotina, alguma coisa, tá? Dá a alguém alguma coisa. Dá a rotina o quê? Qual é essa coisa? Um instrumento VIP, tá? Isso. Ok? Então, é possível verificar duas ocorrências de crase que, vamos ver, tem seu uso facultativo, pois são locuções femininas de instrumento e o uso da crase evita ambiguidade. A gente não tem aqui nenhuma utilização de locução adverbial feminina de instrumento, não é? Não temos. Ok? B. São obrigatórias porque, de acordo com a regra, as locuções conjuntivas ou prepositivas de base feminina exigem o uso da crase, tá?
Então, as locuções conjuntivas ou prepositivas de base feminina exigem o uso da crase. Não são todas as locuções conjuntivas e prepositivas que exigem o uso da crase, certo? Não são todas, ok? E aqui nós não temos nenhuma locução conjuntiva, não. Nós temos um complemento verbal, tá? Do verbo ceder e do verbo dar, certo? C. Podem ser consideradas obrigatórias porque a expressão de modo ou de circunstância exige seu uso, tá? Aqui também não temos esta expressão de modo e de circunstância, tá? D. Obedecem à regência dos verbos ceder e dar, que nesses exemplos exigem a preposição a como antecedente do complemento indireto. Exatamente, como nós vimos, né? É isso mesmo, gabarito letra D. Tá? Porque o verbo ceder aqui está sendo um verbo transitivo direto e indireto, certo? E dar também está sendo um verbo transitivo direto e indireto. E como complementação da transitividade indireta do verbo, nós temos aqui a preposição que se une ao artigo a antes da palavra feminina e ocasiona a fusão, né, das duas, ocorrendo a crase, né, o acento grave. Continuando, 6. Na frase, bato nessa tecla também, mas às vezes meu desânimo faz com que não acredite nem nisso. Ocorreu a crase por quê? Veja, às vezes, né? Às vezes é uma expressão ou uma locução adverbial feminina, né? De quê? Vamos analisar as questões. Por que ocorreu essa crase? O verbo bater, né? Aqui, o verbo bater pede a preposição a e o nome tecla aceita o artigo a. Então é por isso que ocorreu a crase, porque o verbo bater pede a preposição. Onde está o verbo bater? Bato. Quem bate, bate em alguma coisa e não a alguma coisa, né? Bate em, não bate a, tá? A regência aí tá diferente. Não é em. E até a preposição também é diferente. Não é bater a, é bater em, tá? Em alguma coisa, no caso dessa tecla. Então não é a questão, não é a alternativa A, não, tá? Certo? B. A palavra tecla pede a preposição a. Vamos lá, bato nessa tecla, tá? Tecla. A palavra tecla pede a preposição a. A palavra tecla, ela não pede preposição. Por quê? Porque quem pede preposição são verbos e nomes, tá? E verbos ou nomes que pedem regência verbal, regência nominal. E no caso, tecla não é nenhum nome que pede regência, tá? Tecla não pede nenhuma regência aqui não, certo? Como, por exemplo, uma regência verbal, não é? Refiro-me a professora, refiro-me à professora, certo? Então, aí temos uma regência verbal, tá? E regência nominal. Cigarro é nocivo à saúde, tá? Então, a palavra é nocivo, o nome, né? Nocivo. É um nome, é uma palavra que pede regência, né? Uma regência ligada por meio de uma preposição, tá? E tecla não. Tá? C. É uma locução conjuntiva feminina. É uma locução conjuntiva feminina? Vamos ver. E D. É uma locução adverbial feminina.
Exatamente, é a letra D. É uma locução adverbial feminina, tá? Às vezes, uma locução de tempo, né? Às vezes, tá? Locução conjuntiva feminina, nós temos alguns exemplos. A maneira de, a proporção de, tá? Proporção, certo? A proporção de, tá? Nós temos sim aí, maneira. Locuções conjuntivas, né? Que fazem parte das conjunções adverbiais, tá? A maneira, a proporção de, a proporção que, não é? A proporção que. Vamos tirar essa maneira de, né? Que é de modo. Vamos colocar a medida, né? A medida que, isto, exatamente. Locução conjuntiva feminina. A medida que, a proporção que, são conjunções proporcionais, não é? Conjunções proporcionais. À medida que envelhecemos, nos tornamos mais rigorosos, podemos dizer assim, não é? Então, trata-se de proporção. E no caso aqui, ó, às vezes, aí sim, uma locução adverbial feminina, né? De tempo. Às vezes, tá? Isso. Ok, gabarito letra D. Vamos seguir. 7ª questão. Assinala a alternativa em que a ocorrência da crase não obedece às exigências da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, não obedece, tá? Não obedece às exigências da norma padrão da língua portuguesa. Vamos ver então. Já vimos algumas situações, né, que a crase obedece e que a crase não obedece, né? Que é permitido e que não é permitido. Vamos analisar essa. Muitas vezes é preciso obedecer às regras estipuladas pela sociedade. Então, é preciso obedecer às regras. Olha aí, obedecer, quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, aqui, ó, verbo transitivo indireto, não é? Isso, a transitividade verbal, verbo transitivo indireto. Obedecer às regras aqui, ó. As regras, exatamente. Aqui faz parte de uma regência, né? Regência verbal, transitividade verbal, tá? Quem obedece, obedece a alguma coisa. Aqui está correto, mas ele quer o que não obedece. Alternativa B. Apontei minha câmera visando a moça que estava diante de mim. Olha só, nós temos o verbo que? Visar, visando, não é? O verbo visar também possui mais de um significado, mais de uma regência, certo? Mais de uma transitividade. E também devemos ter cuidado, assim como o verbo assistir, nós devemos ter cuidado com o verbo visar, tá? Por quê? Deixa eu colocar aqui um slide aqui. Verbo visar. Visar. O verbo visar, quando ele for empregado no sentido de ver, vou colocar aqui, de ver, né? Ele será um verbo, aqui, verbo transitivo indireto. Visar, né? Visar. De ver, verbo transitivo direto, que é direto, no sentido de ver, né? De mirar, ver, mirar, certo? Será um verbo transitivo direto. E quando for empregado no sentido de desejar,
certo? No sentido de desejar, aí sim, ele será um verbo transitivo indireto, certo? Verbo transitivo indireto. Direto, a gente já sabe que o seu complemento deve-se estar ligado a ele sem preposição. Sem preposição, porque vai direto, né? E transitivo indireto, no sentido de desejar, almejar, certo? Almejar. Deve ser empregado com um verbo transitivo indireto, ou seja, seu complemento ligado a ele, separar aqui, com preposição. Ok? Vamos aos exemplos. Diminuir. Vamos aos exemplos. Exemplo. A mulher qual é o verbo? É o verbo visar, não é? É isso. A mulher visa a criança, certo? A mulher visa a criança, ou seja, está no sentido de ver, não é? A mulher vê a criança, olha a criança, porque quem vê alguma coisa, tá? Então aqui é um verbo transitivo direto, certo? Isso. Porém, agora no sentido de, exemplo, de desejar, almejar, não é? A mulher visa a cadeira do presidente, certo? A mulher visa a cadeira do presidente, ou seja, a mulher visa está no sentido de desejar, almejar, não é? Visa o quê? Crase, a cadeira, almeja a cadeira, tá? Porque quem almeja, quem deseja a algo, certo? Então aqui, essa transitividade verbal do verbo visar, neste sentido, é um verbo transitivo indireto, tá? Então, cuidado também com a transitividade do verbo visar, assim como do verbo assistir. Então, vamos lá. Apontei minha câmera visando a moça. Então, no sentido de quê? De ver, não é? Está obedecendo ou não o uso da sua regência, da sua transitividade, né? Está aqui no sentido de ver, não é? E nós vimos que no sentido de ver não devemos utilizar a crase, certo? Então, não obedece às exigências da norma padrão. A resposta correta aqui é a resposta gabarito B, não é? C. Muitos cientistas aspiram à vacina. Aqui está ok. O verbo aspirar a algo. Aspirar também no sentido de desejar também deve ser utilizado com crase, certo? Já no sentido de aspirar, no sentido de inalar, de cheirar, deve ser sem crase, tá bom? D. Os vereadores tiveram de responder às indagações jornalistas. Então, os vereadores tiveram de responder
a algo, as indagações. Aqui está certo, né? Complementa aqui, ó. As indagações complementa, completa a regência, a transitividade do verbo responder, não é? Então, no caso aqui, a única que não obedece é a letra B, tá? Então, agradeço por vocês terem me acompanhado. Siga-nos nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Instagram, @educa_concursos, tá? Também nós temos o nosso WhatsApp, caso você queira nos enviar alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade. Agradeço, até a próxima.